Bom dia! Começando esse dia maravilhoso da segunda-feira. Então, segunda-feira é um dia maravilhoso porque a gente determinou que era. Algumas pessoas determinam que a segunda-feira é o primeiro dia da semana, mas na verdade, não. Se você for olhar, ele é segunda-feira, já é segundo dia. O primeiro dia é o domingo. E no primeiro dia, a gente deveria preparar o dia, ou preparar a semana no primeiro dia. No primeiro dia, nós deveríamos fazer exercícios para começar a semana já exercitado. Mas nessa segunda-feira, o que eu quero falar para vocês é sobre emoções. As emoções, elas têm um grande fator, são um grande fator para produzir hérnias de disco, para produzir dores no corpo. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas as suas emoções, elas precisam se manifestar através do seu corpo. Vamos ver uma ideia bem simples disso. A ideia simples é a seguinte: se você sorri, você está feliz, você sorri. Quando você sorri, você movimenta músculos, tem um chamado risório, inclusive, que é o músculo do sorriso, né? Se você sorri, quando você vai sorrir, você contrai musculatura para sorrir. Então, você está fazendo uma contração muscular, você está vendo um exercício. Sorrir é um exercício. Se você está triste, você vai também fazer um movimento de tristeza, que eu nem sei fazer esse. Mas fazendo um movimento de tristeza, você está fazendo ele também no seu corpo. O que os últimos estudos descobriram, estudos aprofundados descobriram que quando a gente sorri, não é somente no rosto que a gente faz essas contrações, mas a gente faz também no diafragma, também movimenta intestino, também movimenta assoalho pélvico. E algumas emoções você tem movimentação nos pés, inclusive. Determinadas emoções, sentimentos, você produz movimentação nos dedos dos pés. Não sei se vocês já viram isso até nas crianças. As crianças, elas se movem mais, elas se contorcem mais quando elas têm movimentação, quando elas têm emoção. Elas produzem esse movimento maior, esse fluir maior. E então o que é mais complicado disso é quando a gente tenta esconder a nossa emoção. Porque quando você tem a emoção, por exemplo, você está... digamos que você está arrependido de alguma coisa e você chora. O chorar vai manifestar isso que você está sentindo, essa dor emocional. E essa dor emocional, ela é produzida através de uma contração isométrica no seu corpo, quer dizer, uma contração constante. E você não chora somente com lágrimas nos olhos, você chora com todo o potencial do seu ser. Algumas pessoas até aquecem o corpo durante o choro. E então chorar não é somente um fator emocional, mas também físico. Porque quando você chora, você contrai a sua musculatura para o choro. Mas se você esconder isso, se você trancar o choro, você está com vontade de chorar, mas você não chora. Você passa por uma situação difícil na sua vida de relacionamento e tudo mais, mas ao invés de você chorar e você transbordar isso que está acontecendo em você, você guarda para você. E esse guardar mantém uma contratura muscular, mantém um músculo numa rigidez muito grande. E se você faz isso por muitas vezes, sempre engolindo o choro, engolindo sapos, sempre você
em vez de você expressar o que sente e dizer o que está sentindo, você, para não magoar a outra pessoa, você acaba fazendo coisas que não é da sua natureza. Eu acho muito engraçado porque os cães, por exemplo, os cães, quando eles ficam raivosos, eles demonstram a raiva. O ser humano, quando fica raivoso, ele cerra os dentes, mas ele fica assim, numa pose de feliz. Ele sorri quando ele queria esganar a outra pessoa. Então, esse tipo de comportamento que a gente tem, que é um comportamento que é até antagônico, vamos dizer assim. Se você está feliz, você deveria transbordar a felicidade, mas a nossa sociedade, quando uma pessoa é feliz, ela coloca que essa pessoa está com algum problema. E hoje em dia a tristeza e guardar para si está sendo mais comum do que você falar o que você realmente quer. A comunicação ela está interrompida, inclusive pelo o uso do celular permite que você não entre mais em contato com o problema que precisa resolver. Então, o que eu tenho percebido é que quando nós guardamos as nossas emoções, quando não falamos o que queremos, quando não dizemos aquilo que é importante para nós, quando paramos de ser o que nós somos e começamos a criar um estereótipo, uma ideia, queremos não ser para agradar os outros, para agradar tudo. Isso tem um preço a ser pago e você vai pagar isso na musculatura do seu corpo. Não sei se vocês percebem, mas as pessoas que vão para academia ou que fazem esportes, a maioria faz isso para descarregar uma quantidade de coisas que a pessoa tem acumulada. E ela encontra nos esportes uma forma de descarregar essas emoções. Eu acho que tá, tudo bem, pelo menos ela não vai ficar com isso acumulado dentro dela. Mas o ideal é a pessoa conseguir extravasar isso que ela tem através de meios mais fluídicos, né? Ou seja, no momento que você não gosta de algo, fale para a pessoa que você não gosta. É mais fácil dizer o não na hora, né? Para resolver logo isso, mas não estamos acostumados com isso. Então, todo o não que você não diz na hora exata e correta, esse não é uma musculatura que vai contrair e não vai relaxar. Sabe quando tu quer dizer uma coisa para uma pessoa e tu segura? Esse segurar é uma contração muscular. Bom dia que você está chegando aí, bom dia. A contração muscular que você mantém isso por muito tempo, você começa a criar uma postura e essa postura você desenvolve ela na sua vida. Ela vai interferir na sua maneira de caminhar, na sua maneira de falar, na sua maneira de correr. Quando você tem um momento de felicidade, ou por exemplo, alguém conta uma piada para você, né? Tenta segurar o riso. Quando alguém conta uma piada, tenta não rir. Você, com muita vontade de rir, tenta não rir para ver o que acontece. É só um experimento, não é para fazer sempre. Então, quando você ouve uma piada que você tem muita vontade de rir e você tenta trancar, é quase como querer trancar um espirro ou um bocejo. Você tenta trancar um bocejo para ver o que acontece. Você está trabalhando contra o corpo, sabe? Você cria um movimento aí. Um movimento contrário ao movimento natural da vida.
Então a tristeza, quando você tem tristeza, por exemplo, e você não quer demonstrar tristeza, você se apaga. É uma coisa incrível que a tonalidade da pele muda quando nós estamos felizes e quando nós estamos tristes. Isso tudo vai acumulando na musculatura, tanto na musculatura maior, né? uma musculatura mais ampla, mas principalmente na musculatura mais fina, que fica próxima à nossa coluna vertebral. Todas as nossas emoções, medos, sentimentos que a gente tem com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso chefe, com o taxista ou motorista de Uber, sentimentos diários, todos eles que passam desapercebidos por nós, e a gente vai levando a vida assim, sem observar isso acontecer, e depois começam a produzir azia, começam a produzir má digestão, porque existe uma contratura, existe um músculo contraído que não conseguiu soltar, não conseguiu relaxar. Mesmo você dormindo horas e horas da noite, você pode acordar pela manhã cansado. Então é muito importante que a gente aprenda a lidar com as emoções e entenda que quando você se cobra excessivamente por não estar vencendo tudo que você queria vencer, isso fica acumulado dentro de você. E o fato de acumular dentro de você vai comprometer alguma articulação. Vai comprometer de alguma forma ombro, cotovelo, pé, joelho. E dependendo do tipo de emoção que você está trancando em você, vai dar problema na coluna. Vai contrair e vai gerar hérnia de disco. Então, minha gente, fica bem claro aqui para vocês. Qualquer tipo de emoção está utilizando o corpo para se manifestar. Se você tem uma raiva, você prende os dentes, mas às vezes você não faz essa cara, não faz essa expressão, porque está no ambiente público, você não quer parecer feio. E aí, em vez de você contrair, você fica com aquela cara de paisagem. E deixa as coisas passar assim, só que vai ficar em você, não saiu de você. E vai acumular com outros e outros dias que você vai fazendo isso. E aí que vem as escolioses. Aí que vem o corpo sem flexibilidade. Porque você não está flexibilizando, flexionando o seu corpo, não está permitindo que ele tenha uma vida saudável. É muito difícil, claro, muitas vezes a gente assumiu compromissos na nossa vida que mais tarde a gente percebe que não é mais aquele compromisso que a gente quer, mas a gente, por uma questão cultural, a gente quer parecer pessoas boas, a gente quer parecer pessoas corretas, a gente quer parecer alguém que a gente não é. E toda vez que você faz isso, de você tentar criar essa máscara, essa capa ao redor do seu corpo, de querer parecer quem você não é, dentro, internamente, você vai contra isso de alguma maneira, reduzindo a quantidade de movimentos respiratórios, por exemplo. E o fato de você respirar de uma forma menos intensa e menos profunda faz com que você não entre em contato com aquela emoção ou aquele sentimento, aquela raiva, aquela dificuldade em que muitas vezes uma outra pessoa te colocou. Digamos que você passa por um momento muito difícil de relacionamento,
de traição, por exemplo, e você não compreenda direito a situação, isso vai ficar no seu corpo. Isso vai acumular dentro de você. Digamos que você tem muita ansiedade porque você quer fazer muitas coisas, mas não faz. Essa ansiedade, ela está contraindo a musculatura, inclusive do seu coração. Está impedindo que você respire mais. A procrastinação, essa coisa de não fazer as coisas na hora que você quer fazer, faz com que você fique segurando um movimento que deveria ser natural. E sim, isso vai gerar uma dor aqui e ali. E aí eu percebo assim, a pessoa vem para ser atendida, ela quer resolver o seu problema de dor nas costas, mas com toda a quantidade de problemas emocionais que ela carrega, o mundo carregado nas suas costas, ela faz um tratamento, numa sessão perde a dor, na outra volta com a dor. Numa sessão fica sem a dor, na outra volta com a dor. E a gente tem que tratar o emocional também. Compreender o emocional. Para que as emoções não tranquem, não travem e não impeçam o movimento. E aí vem uma contrapartida. Olha só que interessante. Você pode fazer o inverso. Você pode começar a fazer movimentos que representem uma emoção. Por exemplo, você pode fazer caretas de raiva na frente do espelho e essas caretas de raiva vão soltar a musculatura. Todas aquelas coisas que você não disse durante o dia, todas aquelas coisas que você engoliu durante o dia, você pode à noite fazer um movimento simples. Você pode fazer caretas na frente do espelho. Pode rir de você mesmo. E é quase como uma academia emocional, assim. Você pode fazer exercícios e esses exercícios vão produzir o quê? Vão produzir o relaxamento daquela parte emocional que você estava contraindo. E se você começa a fazer exercícios de uma maneira correta, como eu ensino, você vai chegar um momento que o corpo não consegue sustentar uma emoção ali, não consegue manter ela, e ele acaba produzindo a manifestação daquela emoção e isso faz muito bem para você. Então, se você trabalha a parte física do movimento, a parte emocional vai se organizando junto. Então, se você faz terapia com um psicólogo, psiquiatra, faça também exercício físico. Você vai ter um resultado muito melhor. Se você fizer as duas coisas, tratamento psicológico e exercício físico. Uma coisa vai se apoiar na outra. E você vai ter um resultado muito melhor nas suas sessões de psicologia. E é isso, né? Tenho que ir, gente. Tá chegando a minha hora de ir embora. E vamos nessa.